Fala pessoal, beleza? Nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre estruturas de loop dentro do JavaScript. A gente vai entender o que é uma estrutura de loop, como implementar uma estrutura de loop dentro do nosso código. E a gente vai também não só listar os diferentes tipos de estrutura que implementam loop, mas também a gente vai entender quanto que faz sentido usar essa estrutura, né? Em que situações que ela é aplicável para uma determinada solução ali que a gente está programando. Beleza? Então, vamos começar entendendo o que é uma estrutura de loop, né? Toda estrutura de loop tem como principal característica executar um determinado código repetidas vezes. E a cada execução, né, cada vez que esse código for executado, a gente chama de interação. Então, por exemplo, se eu estruturar um loop ali que vai executar um determinado código que eu vou escrever durante, sei lá, 10 vezes, então quer dizer que esse meu loop vai possuir 10 interações. Né? E uma outra característica muito importante que todo loop possui é que ele sempre vai executar um número finito de interações. Né? Então, ele sempre vai possuir um valor de entrada, né? E a gente sempre vai usar contadores numéricos para isso. Então, a gente vai começar com o valor de entrada, e esse vai ser o estado inicial do nosso loop, vamos dizer. E a gente vai ter também uma condição de saída, tomando como referência esse valor de entrada, esse valor inicial, para a gente garantir que o nosso loop vai executar ali um número finito de interações, vai executar o nosso código um número finito de vezes. Beleza? Agora eu vou listar aqui para vocês alguns tipos de estruturas diferentes que implementam loops que a gente tem dentro do JavaScript. O primeiro, e essa estrutura eu vou dar, os exemplos que eu vou dar hoje vai ser com essa estrutura que é a estrutura for, né, o nosso for loop. A gente também tem a estrutura while, do while, a estrutura for-in, que é uma forma de implementar loop exclusiva em objetos, né, a gente quer fazer loops em objetos. A gente pode usar a estrutura for-in. A gente tem a estrutura for-off exclusiva para loops em arrays ou strings. E a gente tem métodos de array também que implementam loops, né? Mas cada um ali tem uma determinada finalidade, mas todos eles têm uma implementação de loop por trás, que é o for each, o map, filter, reduce, sort, find, entre outros que a gente tem também, né? Esses métodos são todos para arrays, né? Esses são algumas das estruturas aí que a gente vai talvez, né, até esbarrar ali dentro enquanto a gente está aprendendo a programar, mas nessa aula especificamente a gente vai entender como que funciona a estrutura for, beleza? Então vamos entender um pouquinho como que é a estrutura do for loop. Tá, então aqui para exemplificar, eu estou com uma const name aqui igual a Henrique, tá? Então eu tenho uma string aqui com o meu primeiro nome, e aí aqui embaixo eu já estou implementando o meu loop for. Então o que eu estou fazendo aqui? Começo com o prefixo for, abro e fecho parênteses, depois eu abro e fecho chaves. Tudo isso que tem dentro dos parênteses é o que a gente chama de condições de execução, né? Então aquele valor inicial, condição de saída, né? A gente vai ter tudo isso aqui dentro desses parênteses, né? As condições de execução do nosso loop. E dentro das chaves a gente tem o código que vai ser executado a cada interação, a cada execução do nosso loop, beleza? Vamos detalhando um pouquinho mais essas condições de execução que a gente tem aqui. Essa primeira parte aqui, antes desse primeiro ponto e vírgula, é o estado inicial do nosso loop. Então, na primeira interação do nosso loop, a gente vai ter uma variável que vai ser o nosso contador, que eu estou chamando aqui de counter, que vai ser igual a zero, ela vai começar igual a zero. O segundo bloco aqui das nossas condições de entrada é a nossa condição de permanência. Então, aqui nesse exemplo, né, essa implementação de for, ela vai ter como objetivo percorrer essa string Henrique, né, nesse caso. Então, o meu counter, enquanto o meu counter for menor que o meu name.length, né, menor significa que ele não vai chegar a ser igual ao meu name.length. Então, se eu não me engano, o length dessa string tem 8, é 8, né? Então, quer dizer que o meu counter, quer dizer que a
a condição de permanência do meu loop é enquanto o meu counter for 7 para menos, né? Então ele não pode ser nem igual ao meu name.length, que é 8, e nem maior do que 8. Então enquanto o meu counter for menor do que 8, nesse caso, este código que está dentro das chaves vai ser executado. Beleza? Então, e por último aqui, né, depois do ponto e vírgula, a gente tem o bloco que é o que a gente chama de que é onde a gente faz o incremento ou o decremento do nosso contador. Então o nosso counter vai começar de 0 e vai até name.length, né, menor do que name.length, e a cada interação o nosso counter vai ser incrementado, né, nesse caso, né, como a gente tem um sinal de mais, ele vai ser incrementado em 1. Então com isso eu garanto que a gente garante que vai chegar o momento em que o nosso counter vai ser igual ou maior que o name.length, e aí a gente não vai mais estar atendendo essa condição de permanência, e aí a gente vai, esse loop vai ser encerrado, a execução do código dentro desse loop vai ser encerrado. Tá? Então é basicamente essa, assim, todo loop na verdade ele vai trabalhar com essa estrutura, mas a forma de implementar essas condições ela vai sempre ser de uma forma um pouquinho diferente, né? Então nesse caso, nesse primeiro exemplo aqui, a gente já viu que através de um for loop a gente consegue, por exemplo, percorrer caracteres de uma string. Eu vou mostrar isso para vocês através desse exemplo aqui, porque olha só, dentro desse bloco eu tenho só um console.log aqui, ó, onde eu estou escrevendo uma template string. Eu vou pegar esse cara, parei aqui a apresentação só para, vou abrir ela de novo aqui, colocar aqui outra vez, beleza. Aí agora eu só fiz isso para copiar esse for aqui, eu vou colar dentro do meu arquivinho JavaScript, e aí eu vou colocar aqui aquela const name igual a Henrique, e aí agora eu vou rodar esse código. Então igualzinho lá o que a gente já viu, né, o que a gente explicou, e eu vou tentar fazer o loop nessa minha string. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou rodar e olha lá, cada interação eu estou acessando um caractere. Então na primeira interação acessei o caractere H, depois acessei o caractere E, né, na vertical até vai dar para ler certinho aqui o meu nome, né? Se eu der um outro console.log aqui, ó, agora no meu counter, e eu rodar esse código aqui de novo, olha lá, quando eu acessei o caractere 0, o meu counter era 0. Quando eu acessei meu caractere H, o meu counter era 0. Quando eu acessei meu caractere E, o meu counter era 1. Então você vê que a cada interação, a cada execução, o nosso counter está sendo de fato incrementado em 1, porque foi o que a gente colocou aqui, né? Se eu trocar esse counter mais igual a 2, olha lá, ele foi de 2 em 2, ó, 0, 2, 4, 6, então ele acabou acessando só alguns caracteres da minha string, né? Só os caracteres pares no caso, né? O H, o N, o I e o U, né? Então a gente pode, isso aqui é totalmente, né, a gente que vai controlar, né? Totalmente nós. Mas aqui é só para a gente ter um primeiro exemplo de como que a gente implementa esse tipo de estrutura, beleza? Agora eu vou apagar esse cara aqui. Tá? Então a gente já viu que a gente consegue, por exemplo, implementar loop para percorrer strings, né? A gente consegue percorrer caracteres de strings. E é possível também a gente implementar loop para percorrer arrays, para percorrer também objetos, né? Principalmente essas três estruturas de dados. Por fim, vamos fazer um exercício aqui para praticar um pouquinho mais essa estrutura de loop for. Dando esse seguinte problema aqui, ó. A gente vai ter um array de usuários, né? E esse array de usuários, a gente pode dizer que, por exemplo, estaria numa, sei lá, numa aplicação, né? Onde a gente tem lá usuários cadastrados. Então a gente tem aqui seria aqui uma lista de usuários que estão cadastrados, que usam, sei lá, a nossa plataforma, e a gente quer calcular a média de idade dos usuários que acessam, que se cadastraram na nossa plataforma, sei lá, para a gente usar essa informação para alguma coisa, para um marketing, né? Saber como é que a idade média ali da nossa persona, do nosso público-alvo, enfim, né? Entender esse tipo de dado. E aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que entrar em cada um desses usuários, pegar as idades deles, somar tudo e dividir pela quantidade de usuários que a gente tem. A gente teria a nossa média, né? Vamos ver como é que a gente consegue implementar isso daqui usando uma estrutura de for,
tá? Então eu já tenho esse array pronto aqui no meu código, e aí eu vou começar aqui, vou estruturar o meu for. Eu gosto já sempre de deixar os parênteses e as chaves abertos, né? E aí eu vou fazer aqui, vou começar com o meu let counter igual a 0, e para mim faz bastante sentido começar com 0, porque o meu primeiro usuário aqui, o primeiro elemento do nosso array, a gente acessa com o índice 0, né? Então para mim isso daqui faz total sentido para esse problema específico nesse caso. E aí eu vou de counter igual a 0 até counter menor do que o meu users.length, igualzinho a nossa string, né? A string a gente percorre cada caractere, para array a gente vai percorrer cada um dos elementos, beleza? E aqui também, como eu vou querer passar por todos os elementos, eu vou querer que o meu counter incremente de 1 em 1, beleza? E aí eu vou dar um console.log aqui rápido no meu users de counter, né? Para a gente ver aqui se a gente está conseguindo pegar cada um dos nossos usuários. E olha só, consegui acessar cada um dos objetos, né, referentes aos nossos usuários. Então se eu fizesse users de counter é um objeto, eu posso fazer users de counter.age, e aí agora eu consegui pegar todas as idades, né? E agora só falta eu conseguir pegar cada uma dessas idades e guardar e somar cada uma delas, né? Para isso eu posso usar uma variável auxiliar aqui antes do meu for, né? Eu posso criar uma variável aqui SumAges, que vai começar como 0, e aí a cada, eu vou copiar esse cara aqui, e aí aqui dentro do meu loop, o que eu vou executar? A cada interação eu vou fazer o meu SumAges mais igual ao meu users de counter.age. Então a cada interação eu vou guardar no meu SumAges, eu vou incrementar o meu SumAges com a idade de cada um dos usuários que eu estou pegando, beleza? Show de bola. Vamos ver aqui, ó, depois que o meu loop acabar, a gente espera que ele acabe 1 hora, vou dar um console log aqui no meu SumAges para ver qual foi o resultado final dessas interações aqui, né? Vamos ver qual o número resultante aqui do nosso SumAges que começou com 0. Então eu vou limpar aqui, olha lá, 93, né? Eu vou acreditar que esta soma, a soma dessas 4 idades aqui de 96 é exatamente o que está vindo aqui para o nosso SumAges, né? Então eu vou criar uma const aqui agora, average, que vai receber então o nosso SumAges, e aí eu preciso dividir pela quantidade de usuários, né? E para dividir pela quantidade de usuários aqui eu tenho 4, né? Então eu posso, para deixar uma coisa dinâmica, né, não colocar 4 aqui, né, porque o nosso array pode mudar, pode ter mais usuários, menos usuários. Eu vou usar aqui o nosso users.length, né? Então eu vou dividir a soma das idades pelo tamanho do nosso array, né? O tamanho do array aqui ele corresponde à quantidade de usuários que a gente tem dentro, né? E agora se eu fizer um console.log aqui de average, vamos ver, olha lá. Então a média de idade dos nossos usuários nesse caso é 23 e 25, né? E uma coisa bem legal é que agora, ó, vamos supor que se cadastraram agora mais 3 Denises na nossa aplicação, mas essa Denise tem 35 anos, essa Denise aqui tem 19 e essa daqui tem 24. E agora eu vou calcular a média de novo, vou colocar o SumAges aqui também, console.log SumAges, e junto com o average, tá? Olha lá. Então agora, ó, lembra que o meu SumAges, se eu não me engano, tinha dado 93, né? Agora ele está dando 171, porque agora nosso array está maior, nós temos mais usuários, mas como a gente está condicionando o nosso loop ao tamanho do nosso array, ele está percorrendo cada um desses usuários aqui, né? Então eu não precisei mudar absolutamente nada aqui na minha lógica, beleza? Então agora o meu SumAges tem 171 e a média de idade aqui eu estou pegando 171 e dividindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 7 usuários, agora está dando esse 24.42. Beleza, pessoal? Então, um exemplo bacana aí de como que a gente consegue, né, de uma forma de implementar uma estrutura de loop para resolver aqui resolver um problema, né, fazer um cálculo aqui de uma média de idade de usuários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.